Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma quinta-feira, aula nova. Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Aline Matos, eu sou assistente social com uma experiência de 11 anos na política de assistência social e estou aqui para tratar com você um assunto que é pouco falado e muitas vezes você chega lá no equipamento e se assusta com as coisas que você vai se deparar na política de assistência social. O canal foi pensado para você que não atua ainda e também para você que atua, mas que percebe que tem alguns pontos aí que não chegam para você e que você está aqui para poder aprender. O nosso diálogo ele se dá de uma maneira muito objetiva, muito assertiva. Eu vou trazendo pontos para que você pense, reflita e consiga colocá-los em prática. A gente não vai falando coisas que são inalcançáveis ou colocando você numa condição de você se sobrecarregar querendo fazer aquilo que não é possível fazer. Lembre, minha irmã, você não é Deus, viu? Então, para quem crê em Deus, se você não é Deus, o impossível não é com você. Você é o possível. Então, hoje a gente vai tratar sobre um assunto que eu liberei lá na página do Instagram. Para quem não me segue, eu vou liberar o link aqui. Para você já também dar um like, para esse vídeo chegar para outros profissionais que também desejam tirar essas dúvidas, essas ansiedades, essas angústias que permeiam aí a prática profissional. A gente vai tratar sobre 3 pontos que são importantes, que é essa relação instituição e outras relações interpessoais. Como é que se dá isso? É um assunto, ele é bem amplo, ele é um assunto difícil, ele é um assunto que envolve o símbolo do poder e ele é um assunto que muitas vezes ele é ocultado ou muitas vezes ele é pouco falado na prática profissional, porque é como se fossem feridas abertas aí no nosso meio, e aí a gente usa a história do não ter tempo, como também não quero problematizar as situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o processo de problematizar as coisas é importante para que a gente consiga chegar a um consenso, inclusive é como se fosse um conflito. Às vezes algo que te incomoda muito só vai trazer uma solução a partir do momento que você pensa sobre ele e você parte para uma ação. Anota isso aí. Primeiro ponto que eu quero tratar com você, porque hoje nós vamos trabalhar 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é essa ideia de que você pode ser e deve ser um profissional de excelência, um profissional perfeito, um profissional que ele vai saber lidar com todas as situações que surgirem no dia a dia. É como se te colocassem numa condição de um super-herói ou uma super-heroína, certo? E aí eu quero te dizer que não precisa ser assim. O que você precisa para você ofertar qualidade na sua prática profissional? E aí o ponto 1 é esse. A gente precisa falar sobre algo que é primordial e deveria ser um ponto prioritário para gestões públicas, municipais, estaduais. É as condições de trabalho. Como é que eu, enquanto assistente social, enquanto profissional do SUAS, seja um advogado, seja um pedagogo, seja um psicólogo ou um sociólogo, eu vou atuar com uma maneira que eu oferte uma qualidade intelectual, isso mesmo, uma qualidade intelectual, quando eu não tenho condições dignas de trabalho, quando eu não tenho condições para executar o meu trabalho com qualidade. Vou te trazer uma questão prática do cotidiano pela experiência que eu tenho e adquiri e venho adquirindo também hoje com a escuta de outros profissionais. Como é que você vai conseguir desenvolver um bom atendimento técnico, que você desenvolve ali uma escuta qualificada, que é o que está previsto na legislação, que esse técnico ele tem que ofertar esse processo de acolhida e também um processo de escuta qualificada, quando eu não tenho ali uma ventilação adequada, que o meu usuário ele fique à vontade comigo ali naquela sala. Como é que eu vou ofertar uma escuta de qualidade quando eu não tenho um espaço que garanta o sigilo profissional? Quando eu não tenho instrumentos técnicos que me dê base norteadoras para mim desenvolver um bom trabalho? Então, gente, esse primeiro ponto é para que a gente pense que quando eu me coloco nessa condição de dar e ofertar muita qualidade para o trabalho, eu preciso inicialmente que o espaço socioocupacional que eu estou atuando como profissional, ele me oferte condições dignas, básicas de trabalho.
eu preciso ter instrumentos, eu preciso ter um espaço que organize, inclusive, o meu atendimento. A gente não está falando aqui sobre incapacidade, a gente não está falando aqui de você não conseguir desenvolver a habilidade. Eu estou dizendo aqui para você que não é responsabilidade sua estar cuidando de determinadas coisas que não é para você cuidar. Quando, na verdade, às vezes o que a gente vê aí na internet é um lema, uma bandeira sendo levantada de que você tem que ser um profissional de referência, um profissional de muita qualidade, um profissional de excelência, e pouco se fala nas condições de trabalho que é ofertada hoje na política de assistência social para esse profissional. Então, veja bem, eu já passei por situações de atendimento em CRAS que o usuário começou a passar mal ali na minha frente, porque o calor era tamanho que ele não conseguiu ficar no lugar. E aí eu te pergunto, como é que você vai ofertar qualidade quando as condições de trabalho elas são precárias? E aí eu vou te dar a resposta no final desse vídeo, falando sobre algo que é um ponto de partida para que a gente sim consiga vislumbrar a possibilidade de dar a esse usuário um espaço de qualidade, digno, e de que oferte para ele esse profissional, certo? Enquanto representante do poder público, enquanto representante de uma política pública, esteja ali de fato para ofertar para ele qualidade nesse serviço ou através do serviço pelo qual você trabalha. Seja ele no âmbito do CRAS, seja ele no âmbito do CRES, seja ele num centro POP ou numa unidade de acolhimento para crianças e adolescentes ou numa ILPI, seja tanto na básica quanto na média ou alta complexidade que está previsto na proteção social especial. Então, o que eu quero hoje trazer para você é uma explicação objetiva de que o bom profissional, esse profissional que se prega aí de excelência, ele é às vezes um pensamento utópico. Por quê? Porque a gente vive dentro de um processo de contradição de um sistema que foi pensado, que ele é inclusive real, que é o sistema capitalista, que não está ao nosso favor. Então, é uma das expressões desse sistema capitalista te colocar em uma situação contraditória para que você também se perca no processo. Então, vamos colocando por terra as ilusões e pensando mais na realidade, que isso sim é que deve ser o nosso papel enquanto profissionais da assistência social. Então, partindo para o ponto 2, outro ponto que é pouco falado entre nós, e gente, assim, calma, eu não tô jogando aqui um balde de água fria em você, eu tô fazendo que você, trabalhando aqui com você, possibilidades de uma atuação de qualidade, mas ela bem embasada. E eu vou te dar, inclusive, isso, para que você, quando chegue no equipamento, você não fique apavorado, como eu já vi profissionais apavorados quando chegaram dentro da unidade de acolhimento institucional, certo? Então, não é por aí. Eu costumo dizer, para quem me segue lá nas redes sociais, no Instagram, o SUAS é o SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS não é a Disney, certo? Então, o SUAS é pé no chão mesmo. Não adianta a gente trazer aqui uma historinha para você ir lá toda feliz, achando que você vai encontrar tudo perfeito. O bom profissional é aquele profissional que ele consegue fazer uma análise da realidade. Ele consegue fazer esse link de que instituição é essa, que lugar que eu estou, aonde é que eu estou e o que é que esse serviço oferta e para quem ele oferta. E como é que esse serviço vai chegar de fato, esse serviço vai chegar com qualidade para esse usuário. Eu vou fazer esse desenho aqui, esse percurso com você. Após esse profissional, ele entender que existem expressões desse processo de precarização do trabalho, ele vai se deparar também com uma demanda que é muito comum, que é a rotatividade dos profissionais. Isso gera para nós uma fragilidade nessas relações, inclusive com o nosso usuário. Entenda,
Se você já é um profissional que está há muito tempo na política de assistência, você vai perceber que já passou vários profissionais, tantos outros profissionais, nesse espaço que você está. Quando você chega, inclusive isso é avisado para você. Ah, porque trabalhava aqui fulano de tal e fulano foi desligado ou o contrato encerrou porque era de um processo seletivo. E aí essas relações elas tendem a fragilizar o vínculo, não só interno, que são os vínculos que você desenvolve com seus colegas de trabalho, como também o vínculo direto com o usuário. E aí é onde mora o perigo. A política de assistência social, ela preconiza de que a gente precisa trabalhar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Está lá nas seguranças afiançadas pela nossa política, que são 3 seguranças. E uma delas é esse fortalecimento que esse profissional tem que desenvolver para que esse usuário ele tenha um vínculo familiar fortalecido e ele também tenha um vínculo comunitário fortalecido. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai fazer a desenvolver um trabalho de fortalecimento de vínculos sem eu me vincular com o usuário? Eu preciso, talvez a palavra correta não seja ganhar a confiança, mas o processo de vinculação tem a ver, sim, de você garantir para esse usuário uma ligação com ele, que ele possa confiar em você ao ponto de ele permitir você entrar na casa dele, né? De você não cair naquela ilusão de que você está ali enquanto um representante do Estado e você tem que realizar a visita domiciliar. Não, você não tem que realizar a visita domiciliar. Você propõe a visita domiciliar dentro do teu planejamento, dentro daquilo que você pensou junto com o usuário, porque ele pode simplesmente dizer que não vai receber você e você tem que respeitar isso, compreendendo quais são os motivos que levam esse usuário a não querer receber esse profissional que está ali para promover o direito, o acesso dele aos direitos sociais. É um ponto para a gente pensar também. Mas voltando ao nosso eixo que a gente está abordando aqui, sobre a gente, quando a gente fala dessas relações que elas são frágeis, essas relações elas são não só essas relações institucionais que são frágeis, que são rápidas, elas finalizam em 1 ano, elas finalizam em 6 meses, elas precisam às vezes ser renovadas. Dentro desse processo de renovação, esse profissional ele fica ausente do equipamento. E aí como é que a gente vai promover essa vinculação desse usuário junto com o profissional e também com a comunidade? E aí vai se perdendo inclusive o trabalho daquele profissional anterior, que desenvolveu outras ações, outros projetos junto com o usuário. Não esqueça, certo? É sempre junto com o usuário. E aí isso vai se perdendo. E isso é uma falha muito grande da gente enquanto política de assistência, porque a gente fala pouco sobre isso e meio que a gente se acostumou com essa prática, dessa troca, dessa rotatividade de profissionais e não tem como a gente atingir o nosso objetivo no nosso planejamento familiar quando a gente não sabe até quando a gente vai ficar naquele espaço. Então isso gera um impacto muito negativo para a execução da política, para o serviço que é ofertado de fato, também para os profissionais que a gente se vincula com esse usuário, a gente sente o impacto do afastamento também, né? Porque nós somos gente, nós somos permeados o tempo inteiro de sentimentos. Eu não ativo um botão e digo assim, agora eu vou ser só profissional e depois que eu sair do equipamento eu não sinto mais nada. Isso não existe, isso é conversa para boi dormir, tá? Isso não existe. A gente sente, a gente é impactado pelas essas expressões da questão social também, porque nós ouvimos diretamente esse usuário, sabendo das suas dores, né? Também sabemos das suas potencialidades, isso não pode ser esquecido. E aí, avançando, esse ponto da fragilidade dessas relações, elas trazem um impacto muito negativo. E isso não é dito para você na faculdade, isso não é dito para você, às vezes, num curso rápido, isso não é dito para você, muitas vezes, num conteúdo gratuito, tá? Mas eu tô aqui para dizer para você que você, inclusive, precisa se preparar para se deparar com essas situações. E aí, avançando, para que a gente possa
e continuar nesse processo reflexivo, eu quero te falar sobre o terceiro ponto e talvez seja o mais importante dessa aula hoje. O controle social. A gente reclama muito quando a gente se reúne, eu falo disso pela experiência que eu tenho e da escuta que a gente faz com outros colegas, que se fala muito, se reclama muito sobre as coisas. A gente se reúne, parece mais um muro das lamentações, com todo respeito à religião, mas eu digo de uma maneira para que você compreenda que a gente se reúne e a gente promove pouco, a gente se movimenta pouco no sentido de participar mais ativamente de órgãos que eles fiscalizem o que nós somos, o que nós fazemos, onde nós estamos. E aí eu falo sobre o fortalecimento da política, mas eu não sou ligada ao meu conselho. Eu falo sobre o fortalecimento da política, mas eu nunca participei de uma reunião do Conselho Municipal de Assistência ou de Psicologia, né? Então, que eu estou falando aqui para outros profissionais, todos os profissionais trabalhando na assistência. E eu não sei como é que se rege as coisas nesse âmbito, eu não sei como é que se dá esse controle social para que os órgãos, inclusive de fiscalização, saibam que eu não tenho onde guardar o meu material técnico, os meus documentos, e o Cefes diz, né, eu estou fazendo referência agora à minha área, o Cefes orienta com as resoluções, onde é que tem que ser, como deve ser, inclusive para você descartá-los. E aí a gente entra numa redoma, né, que a gente se perde nela. Por quê? Porque eu só reclamo, eu não promovo, eu não provoco, eu não me organizo. Então eu sou aquele profissional que estou reclamando de ações da gestão, mas eu não sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, se eu tenho que seguir algum caminho para poder desenvolver e promover para a minha categoria, enquanto trabalhador do SUAS, como também para os usuários, uma resposta efetiva sobre a precarização ou a tantas outras expressões que dificultam a minha prática profissional. Pode parecer complicado para você hoje aqui nessa aula, eu menos de 20 minutos trazer 3 pontos de abordagem, mas é porque eu quero que você chegue nessa aula, como você está aqui até agora, e você pense sobre a sua prática profissional, você pense de fato o que é que você está fazendo e se essa qualidade ela pode ser alcançada, sabe? E que você também pare de se cobrar, se colocando numa condição de se encher de material, se encher de coisas, tá num movimento de estar todo o tempo produzindo, de estar todo o tempo fazendo, e aí na hora que você tá ali com o usuário, você é quem no jogo? Você se perde. Por quê? Porque você não conhece o território, porque o usuário reclama de uma demanda estrutural do equipamento, e você só vai dizer assim para ele, infelizmente é isso. Eu já disse isso. Eu já disse isso para o usuário. O usuário dizer assim, como é que pode que vocês trabalhem num lugar desse, o teto caindo? E eu disse assim, pois é, né? Mas aí a gente tem que vir. Eu já disse isso. Oi, realidade. Certo? Então, deixa eu só um minutinho. Pronto. Então, para mim continuar aqui com vocês, a gente precisa dizer para esse usuário, quando ele reclama de algo, a gente precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. É nosso papel, enquanto trabalhador do SUAS. É papel nosso promover para esse usuário um espaço que ele também tem o direito de fala, de dizer para ele, olha, eu concordo com o senhor. E eu também concordo que a gente não deveria estar trabalhando nessas condições. E eu vou lhe dizer aqui qual é o dia que o senhor pode participar de uma reunião, é tal lugar e assim que funciona. E o senhor leva essa demanda. O senhor leva essa demanda para lá, porque é importante. E eu pensar junto ali, de aonde eu estou atendendo esse usuário, de ter reuniões, de promover espaços de participação popular.
espaços de participação da sociedade ali naquele local que eu estou. Porque a gente só lembra disso quando está perto das conferências, né? E a gente precisa, né, trazer para discussão discussões como essas, que a gente não vive no mundo maravilhoso do SUAS, que a gente não está no lugar perfeito onde tudo funciona. E que as exigências, inclusive, que são postas hoje para esse profissional, é que ele tem que ser um profissional de excelência, que ele tem que ser um profissional que tenha muita qualidade técnica. Ótimo, eu estudo, eu penso, eu analiso, eu posso investir nisso? Claro que eu posso. Mas o ponto para que eu consiga desenvolver também esse trabalho com qualidade, que é a resposta que eu vou lhe dar agora, é eu pensar sobre esses 3 pontos que eu citei para você. A precarização do trabalho tem um efeito na vida do trabalhador e na vida do usuário. As relações frágeis estão ligadas a essa precarização do trabalho. E a falta de participação nos espaços de controle social também é um ponto que afeta diretamente a qualidade do nosso serviço, você pode acreditar. Porque aquela pessoa que ela não participa, que ela não está envolvida nesses processos, ela não consegue fazer essa análise, ela vai se deparar com o usuário fazendo questionamentos, certo? E você não vai ter resposta. E está dentro das nossas atribuições, a gente trabalha com a informação. O profissional da assistência social, ele trabalha com a informação. Eu posso até não executar determinado serviço ali. Eu posso até não fazer, mas eu preciso saber para onde é que eu vou direcionar esse usuário, que vem de ônibus, que anda no transporte coletivo, às vezes anda a pé, e eu preciso dizer para ele como é que ele vai chegar, como é que ele vai fazer, qual é o horário que atende, a partir de que horas. Isso é informação. Informação é riqueza. É quase um símbolo de poder, quem tem a informação. Então, hoje eu estou te dando essa aula, né, para que você parta da ideia de se cobrar menos e analise mais sobre essas 3 questões que nos envolvem e nos atingem diretamente enquanto trabalhador da assistência social. O trabalhador da assistência social, o bom profissional, não é aquele profissional que ele quer se colocar numa condição de excelência, mas é aquele profissional que ele torna-se referência com o que ele faz, com o conhecimento adquirido que ele tem, que ele desenvolve na sua prática profissional, fazendo o link com a leitura, com as questões, com o diálogo com o usuário e com o link com a experiência. É muito fácil eu vir aqui e falar para você, se eu quisesse, falar um bocado de coisa para você. Um passo a passo de como é que você vai atender, como é que você vai fazer no meu escritório. Mas eu estou falando direcionado para você que atende, que está diretamente com o usuário, que está com fome ali na sua frente. E ele diz para você, doutora, entre aspas, né? Eu não quero saber disso aí não, eu vim atrás da minha cesta básica. Então o canal é feito para a gente botar os pés no chão, para a gente sair dessa caixinha, certo? E começar a pensar sobre a nossa prática profissional e pensar em qualidade, operacionalizando a partir do momento da reflexão. Beijo no coração de vocês, não deixe de dar o like, certo? Não deixe de me seguir, dê o like, me ajude aí e vá lá na minha página. E qualquer coisa, conte comigo que eu estou aqui para fortalecer a política de assistência social junto com você. Beijo no coração.